Que há muito tempo espera por um milagre, abra suas mãos e receba agora, em nome de Jesus. Como Bartimeu, eu preciso. Shalom, pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira dos testemunhos dos homens de Deus e das mulheres virtuosas. Campanha poderosa: se Jesus fez por mim, fará também por você. O Senhor Jesus disse: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje nós ouviremos o testemunho de maravilhas que o Senhor fez na vida desse grande servo, homem de Deus, Obreiro Vitor. Conta para nós. A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem fala é o Obreiro Vitor. Eu estou aqui nessa terça-feira de testemunhos, para contar um pouco da minha história, contar um pouco da minha caminhada cristã, como foi que eu conheci Jesus e o que ele fez na minha vida. Então, minha vida foi marcada por 2 encontros com Jesus. O primeiro aconteceu aos 19 anos de idade. Até então, naquela época, eu era só um jovem rebelde, sem causa, cheio de orgulho, um desgosto para a família, vamos dizer assim. Só acreditava na minha verdade, nem em Deus eu acreditava. Tudo era para mim, era eu, a minha vida, as minhas coisas, a minha história. Não me importava o que as pessoas diziam, pensavam. Tive muitos problemas com a minha mãe logo cedo, aos 15 anos mais ou menos, justamente por ser esse cara, o rebelde. Imagina aí, sua mãe, eu sou filho de pais separados, então imagina aí, sua mãe faz do melhor que ela pode, trabalha, conquista para criar o filho simplesmente se revolta, sem ter nenhum motivo, sem ter nenhum porquê, começa a tirar notas ruins, é problemático, sai tarde, bebe, confusão. Então esse foi o adolescente Vitor. É um cara que virou as costas para a família, não se importava, fui morar sozinho muito cedo. Meu pai era distante, não assumia a posição de pai, então, querendo ou não, eu fui para o mundo, e no mundo eu fui exposto a todo tipo de pessoas. Andei com pessoas de má índole, de má influência, me envolvi com muita bebida, todo dia bebida, com pessoas erradas, relacionamentos errados, todo dia era uma avalanche na minha vida. E nessas idas e vindas eu nunca encontrei uma alegria verdadeira de fato. Podia ir para a festa que fosse, podia encontrar as pessoas as melhores pessoas que tivesse no momento, ir para os melhores lugares, não importava, nada daquilo me trazia uma alegria. Eu vagava na terra, vamos dizer assim, não importava quão bom foi o dia, no fim daquele dia eu estaria angustiado, triste no meu coração. E nesse período eu encontrava ali com meu tio, o missionário Misael, que é missionário na igreja de Sandra Regina, e ele começou a pregar para mim, começou a falar: olha, o que você vai perder se você se aproximar de Deus? E como eu disse, eu não acreditava em Deus, eu era resistente em crer que poderia ter um Deus que salvaria a minha vida, que mudaria a minha história, porque a minha questão sempre era: se Deus existe, por que existe tanto problema no mundo? Mas o problema existe porque nós não nos colocamos diante de Deus para receber a solução dos problemas. E ele sempre batia nessa tecla: uai, se tá tão ruim assim para você, então vai lá, o que você vai perder encontrando com Deus? E eu comecei a meio que fazer um teste, porque minha vida já estava muito ruim, diversos acidentes, as notícias que chegavam para minha mãe, para minha família: Vitor teve mais um acidente, Vitor estava andando com fulano errado, Vitor estava na festa tal com uma pessoa ali errada. E não tinha nenhuma informação boa na minha vida. Meu estudo era um fracasso, meu trabalho era um saláriozinho mínimo. Eu não tinha um caminho, eu não via um futuro na minha vida, e nem tinha consciência do quão perigoso isso seria se eu não tomasse uma direção. O mundo de hoje não perdoa. Eu tive uma segunda chance porque Deus me amou e me deu uma segunda chance, mas talvez teve gente que Deus amou e não teve tempo de ter essa segunda chance. Então eu ouvi aquela voz, aquela semente que foi lançada no meu coração pelo meu tio missionário Misael, e fui lá na igreja do Ouro Branco.
no ano de 2013. Comecei a frequentar, e quando eu entrei na presença de Deus, quando eu entrei no culto, no louvor, que eu fechei os olhos ali meio sem saber orar, meio sem entender o que estava acontecendo, o meu coração foi tomado de uma paz que tempos depois eu fui ver na Bíblia escrito que ele tinha uma paz que excede todo entendimento. Foi essa paz que eu senti a primeira vez que eu entrei na igreja, e aquilo me atraiu. No primeiro dia que eu fui, eu não me converti, eu continuava em festa em outros lugares, mas eu sabia que eu não conseguiria estar em paz se não fosse lá, diante da presença de Deus. Então eu comecei a ir, a frequentar, e acabei que em um período de 6 meses, 8 meses se eu não me engano, eu fui, me converti, aceitei Jesus, fui batizado em outubro de 2013, e congreguei um ano mais ou menos, e iniciei um relacionamento. A minha vida melhorou, meu relacionamento com os familiares melhorou, temporariamente. Encontrei um relacionamento, mudei de emprego, eu tive uma pequena mudança na minha vida, no início da minha caminhada, no meu primeiro encontro com Jesus. Porém, eu achei que poderia, depois que recebi as bênçãos de Deus, eu achei que poderia viver longe dele. E acabei me afastando por N motivos. E acredito que foi 2 ou 3 anos afastado da presença de Deus. Foi o suficiente para eu ver que não existe vida fora da presença dele. Foi ali que a minha vida piorou, muito mais do que o dia que eu me converti. Financeiramente, familiarmente, no relacionamento, na vida sentimental, emocional, espiritual, todas as áreas. Quando eu voltei para a presença de Deus, se eu não me engano, acho que foi em 2017 ou 2018, quando eu voltei, eu me lembro que eu não tinha nada em que me apegar. Eu estava totalmente isolado da minha família, não tinha um contato com meus pais, conversava poucas coisas, mas nada profundo, longe dos parentes mais próximos. Eu estava cumprindo um aviso na empresa para ser demitido, cheio de dívida, cheio de problema, não conseguia dormir, tinha emagrecido uns 13 quilos, 15 quilos. Então quando eu retornei para a presença de Deus, eu voltei assim, totalmente desesperado, perdido, sem saber para onde ia, porém eu tinha a voz de Deus me chamando a primeira vez. E aí foi onde eu tive o segundo encontro com Jesus, onde me entreguei de volta para Ele, sem cobrar nada, sem querer nada, somente aquela paz que eu conheci no primeiro encontro. Porém, nesse segundo encontro, Jesus foi tão maravilhoso que em menos de 2 anos Ele restituiu tudo que eu tinha perdido, com intensidade muito maior. Hoje eu estou muito mais próximo dos meus pais, da minha família, consegui aproximar a minha avó, a minha prima e outros familiares meus, a minha irmã, para Deus. Eles se converteram também através da minha vida. Casei, me tornei um obreiro da casa do Senhor, me tornei um levita, mudei de profissão, concluí minha faculdade, bênçãos em todas as áreas da minha vida, elas foram preenchidas por algo que eu nem sabia que poderia ser tão bom em tão pouco tempo. Então essa é um pouco da minha história. Desculpa o tamanho do vídeo, mas Deus é bom. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe a todos.